Shalom, meus amigos. Agora faltam poucas horas para o início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E eu quero seguir com o estudo da Parashá Vayetze. Eu quero falar sobre o nosso patriarca Yaakov Avinu. Vejam, meus amigos, que Yaakov Avinu sai de Beersheba, da casa de seu pai, em direção a Harã. E esse momento da história pessoal dele é muito semelhante ao vivido por Abraão Avinu, quando a Kadosh Baruch Hu diz para Abraão Avinu sair da casa de seus pais e ir em direção à terra que ele vai mostrar. Esse é o momento em que Abraão Avinu vai se tornar o patriarca do povo judeu. Assim como esse momento em que Yaakov Avinu sai de Beersheba em direção a Harã, ele está se preparando para se tornar o patriarca das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque ele está indo para Harã não é apenas para fugir de seu irmão, ele está indo buscar a esposa. Ele está indo buscar a mulher que vai ser a matriarca do povo judeu, constituir a família e dar início, de fato, às tribos de Israel. Ele caminha para Harã e ele vai encontrar um poço. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem, recomendo que vocês assistam. Diálogos são bastante interessantes. E ele vê Harel, isso que me importa. Ele vê Harel e quando ele vê ela ao longe, ele já sabe. Nós estamos falando de um profeta. Ele já sabe que ela é a esposa dele. Ele ainda não sabe que essa mulher é prima dele, filha de Lavã. E ela vem trazendo o rebanho de seu pai, porque Lavã não tinha filhos homens. E Yaakov Avinu se apressa e retira uma pedra que tapava o poço de água e oferece água para os animais de Lavã, que estavam sendo pastoreados por sua filha Harel. Ele vê essa mulher e ele não consegue se controlar e beija ela. Mas vejam, não é um beijo mundano, ele olha ela como uma coisa sagrada, como aquele que abraça o Sefer Torah e beija. Ele beija a mulher de onde sairá as 12 tribos de Israel. Pelo menos ele acreditava nisso naquele momento. Então é nesse sentido que ele beija. E depois de beijar ele chora. A Torá nos diz que Yaakov Avinu beijou Harel e depois ele chorou. Por que ele chorou? E Rashi nos oferece duas explicações. A primeira, que é aceita pela maioria de nós que estudamos a Torá, é de que Yaakov Avinu teve uma profecia e ele viu no futuro que ela não seria enterrada com ele na tumba dos patriarcas, em Mearat Marpelá. E de fato ela não foi. Na tumba dos patriarcas foi enterrado Leá com Yaakov Avinu. Ela foi enterrada num outro local na entrada de Jerusalém. Mas existe uma segunda explicação. A segunda explicação para o choro de Yaakov Avinu é porque ele não tinha nada. No caminho de Beersheba para Harã, seu sobrinho Elifaz encontra ele. Seu sobrinho Elifaz, filho de Esav, é enviado para matá-lo. Elifaz não quer matar o seu tio. E ele nem vai ser capaz, porque Yaakov Avinu não pode se defender, é um homem muito forte. Elifaz não quer matar o seu tio, porque em primeiro lugar, um judeu temente a Hashem não mata ninguém. Mesmo quando ele quer honrar o seu pai, porque Esav mandou que Elifaz fosse em busca de Yaakov Avinu para matá-lo. Elifaz não quer matar Yaakov Avinu porque Elifaz foi criado no colo de seu avô Yitzhak Avinu. Elifaz também é um homem estudioso da Torá. E Yaakov Avinu encontra então a solução. Diz para Elifaz, para o seu sobrinho: tome tudo que eu tenho e leve e diga para o seu pai que eu estou morto. Porque segundo a tradição judaica, quando você foi completamente despossuído de tudo que você tem, você é tido como um homem morto. E assim ele faz. Ele leva tudo que Yaakov Avinu tem. Isso significa que quando Yaakov Avinu chega em Harã, ele não tem nada. Quando Eliezer, o servo de Abraão Avinu, vai em direção a Harã buscar Rivka, que vai ser a esposa de Yitzhak Avinu, atenção com os nomes para vocês compreenderem, e não se perderem. Rivka, irmã de Lavã, se casou com Yitzhak Avinu, pai de Yaakov Avinu, naturalmente. E Eliezer, quando chega em Harã, ele vem com 10 camelos abarrotados de riqueza. E ele dá anel de ouro a Rivka, ele dá bracelete, ele dá um anel para colocar no nariz. E ele oferece tudo o que é necessário para obter a permissão do pai de Lavã para tirar aquela mulher de lá, Rivka, e levar com ele em direção a Israel para se casar com Yitzhak Avinu. E agora Yaakov não tem nada. Ele não tem nenhuma joia, ele não tem nada para dar a Lavã. Ele não tem nada para dar de presente à sua futura esposa. O Rashi diz que essa é a razão pela qual ele chora. Eu devo dizer a vocês que esse é o momento em que a emuná de Yaakov Avinu é testada ao máximo. A confiança dele no Criador do mundo é testada ao máximo.
Porque muito diante de uma situação como essa, em que você chega numa terra estranha apenas com a sua roupa e seu cajado, e você quer desposar, né, aquela que ele já sabe que é a mulher que vai dar a ele, não deu as 12 tribos de Israel, mas deu Yosef, deu a ele Yosef e Benjamim, os dois filhos mais queridos, né, por Jacob Avinu, e Yosef que assumiu de fato a primogenitura do povo judeu, né, apesar dele não ter sido de fato o primeiro filho de Jacob Avinu. Então nesse momento, o que faz Jacob Avinu? Ele reforça a sua fé, ele não aumenta as suas dúvidas, ele diz a Kadosh Baruch Hu, que é dele, o Criador dos céus e da terra, que vem ajuda, que ele vai necessitar. Minha ajuda vem da onde? Minha ajuda vem de Hashem. De onde vem? De Hashem. E de fato, quando ele encontra seu tio Lavan já estranha que ele não vem com 10 camelos. Então o tio abraça ele, apalpa, para ver se ele não está carregando um saco com esmeraldas ou quem sabe diamantes com grande riqueza. E quando o Lavan percebe que Jacob Avinu não tem nada, Jacob Avinu conta para ele o que estava acontecendo. E o seu tio oferece a ele trabalho. Mas diz para ele, você não pode trabalhar para mim de graça. E aí então Jacob Avinu diz, eu vou trabalhar para você 7 anos. E você vai me dar a mão da sua filha mais jovem em casamento. Jacob Avinu tem que explicitar quem é que ele deseja. Por quê? Porque seu tio é um trapaceiro. E de fato ele enganou Jacob Avinu e ele acabou se casando com Leá e ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mas Jacob Avinu achou que com essas medidas ele conseguiria evitar o engano, a trapaça. Veja, ele se fortaleceu com grande qualidade de fé. Nós estamos falando de Jacob Avinu, porque muitas pessoas confiam, né, que a solução dos seus problemas, sejam eles de saúde, financeiras, vão vir de Hashem através, né, de um aumento no salário, de uma promoção no trabalho, de um prêmio na loteria, de uma herança inesperada, de uma mala de dinheiro encontrada na rua. Jacob Avinu não pensou em nada disso. Ele não se preocupou com a forma como viria a salvação dele. Ele simplesmente confiou. Esse é um nível de confiança muito maior, porque normalmente a gente fica pensando, peraí, eu confio em Hashem, acredito em Hashem, mas como é que será que vem para mim a solução dos meus problemas? É natural que você imagine o meio pelo qual, né, a ajuda dos céus vai vir. E Jacob Avinu não fez nada disso, porque a confiança dele excedia esse nível que a maioria de nós tem de buscar, mesmo acreditando em Hashem, tentar determinar de que maneira isso ia vir. O fato é que Jacob Avinu sabia que, através de Seata de Shema, da ajuda dos céus, ele receberia essa ajuda e, de fato, ela não falhou, ela aconteceu. A falha seria se ele ficasse justamente confiando nesta ou naquela solução, como a maioria de nós faz. Bom, eu vou resolver esse problema financeiro porque o meu patrão vai me ajudar, eu vou resolver esse problema financeiro porque eu vou receber uma ajuda do governo, eu vou resolver esse problema porque eu tenho um primo que vai me dar um empréstimo. As pessoas fazem cálculos, mas para o nível dele, para o nível do nosso patriarca, você não pensa a forma como milagre vai vir, como é que vai se apresentar, né, a salvação dele, porque isso representaria para o nível de Jacob Avinu uma absoluta falta de confiança. Por que eu vou ficar agora pensando no meio? A minha ajuda vai vir. Foi o que pensou Jacob Avinu. É muito importante pontuar isso, porque quando a gente fala em emuná, fé, bitahon, confiança, eu preciso dizer que existem muitos níveis da emuná, muitos níveis de confiança. A grande maioria do povo judeu se situa no seu nível de confiança como aqueles que têm que fazer estadlut. Eu cheguei agora do trabalho para poder gravar para vocês. Comecei às 3 horas da manhã e trabalhei até às 11h30. Por quê? Porque eu sei que a minha parnassá, apesar de vir de Hashem, eu preciso ocultar o milagre. Eu preciso oferecer a Hashem um utensílio para o qual ele possa me dar o meu ganha-pão, a minha parnassá, né? A minha chefa. A maioria de nós, a maioria do povo judeu, né, tem um nível de emuná no qual a gente precisa trabalhar, né? E assim diz o Shulchan Aruch, depois eu falo melhor sobre isso. Nós temos que fazer a nossa parte para ocultar o milagre de Hashem. Mas Rambam nos ensina que existe um outro nível de fé, de confiança muito maior. Aquela confiança no qual nós sabemos que Hashem vai trazer para nós sem nós fazermos absolutamente nada. Não precisa de traduto, não precisa fazer nada. Só que esse nível
não é para todo o povo de Israel. Esse nível é só para os Talmidei Rahamim, é só para os sábios da Torá, é só para aqueles que têm uma vida dedicada ao estudo da Torá. Você não pode querer ser como Rashbi, né, Shimon Bar Yochai, se você não tem uma vida completamente santificada e dedicada completamente ao estudo da Torá. Esse nível é o nível, né, que se posicionam os sábios do nosso povo, mas Yaakov Avinu está ainda no nível maior, né? Ele está no nível maior porque ele não pensa de onde vem nada. Ele não pensa em nada, ele só põe a confiança dele completa em Hashem. E foi assim, né, que ele obteve proteção do Criador. Você vai dizer, mas Átila, 2 vezes atrás você disse que Hashem deu a garantia a Yaakov Avinu que ele protegeria o patriarca onde quer que ele fosse, garantiria que ele voltaria em paz para a terra de Israel. É verdade. Né? Mas eu posso dizer a você que eu vou te dar um empréstimo, que isso vai resolver o seu problema financeiro, mas você vai continuar preocupado. Será que ele vai me dar mesmo? Será que ele tem os recursos para isso? Né? Porque Hashem faz muitas promessas ao povo judeu e garante que se nós andarmos nos seus caminhos, que tudo de bom vai acontecer, e mesmo assim muitas vezes o povo judeu não conseguiu manter o seu nível de fé. Muitas vezes nós traemos a confiança do Criador, e essa é a origem dos problemas que envolvem, né, a revelação messiânica, a reconstrução do templo. Falta emuná. Emuná não no nível a que eu me referia, né, da maioria do povo, mas uma emuná no nível de Yaakov Avinu, a certeza absoluta. Isso me permite contar uma breve historinha dos tempos de um sábio importante do povo judeu, Ashira Kadosh. Havia um homem bastante simples, não era um estudante de Torá, que ganhava vida. Ele tinha uma carroça, um burrinho, e através dessa carroça ele levava para todos os lados cimento e barro. Essa era a ocupação dele, isso era o trabalho dele. E assim ele vivia e sustentava a sua família. Num determinado dia ele foi assistir uma aula, né, do Ashira Kadosh, e ele ouviu o nosso sábio dizer o seguinte, que o nível mais alto de confiança em Hashem é não fazer nada. Você não precisa fazer estadrut. Existe isso. Existe esse nível puro de confiança. Você só precisa orar. Você só precisa se conectar com Hashem através da oração, do serviço a Hashem. E o milagre vem até a sua porta. Você não precisa fazer nada. E esse homem simples do nosso povo ouviu e recebeu, né, a mensagem do sábio do nosso povo. E pensou, se é assim, se eu não preciso fazer nada, se eu posso confiar que a Hashem vai dar tudo o que eu necessito, por que eu vou seguir trabalhando de sol a sol, me deslocando, me desgastando? E ele tomou uma corajosa decisão, ele voltou para a casa dele, e se sentou em frente à lareira e começou a ler os Telim. Ele não era um estudioso da Torá, não estudava o Talmud, ele fez aquilo que ele podia. E ele se dedicou completamente ao serviço de Hashem dessa forma. O tempo foi passando, e a mulher e os filhos começaram a pressionar esse homem pelo pão, pelo leite, né? E ele disse, vocês são loucos? Berrou com a sua família, vocês são loucos? Eu escutei da Shira Kadosh que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso viajar de um lado para o outro, me esforçando de sol a sol, com chuva, com neve, para ganhar o nosso pão. Tudo isso vai vir até nós por causa da nossa confiança em Hashem, da nossa emunada. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Quem confia em Hashem obtém essas bênçãos, né, pela promessa do Criador. E assim ele fez. Mas o tempo continuou passando. Ele foi obrigado a vender a carroça e o burro, né? E ele vendeu essa carroça e o burro para um gentil. Ele vendeu para um não-judeu. E esse não-judeu, ao pegar a carroça e o burro desse homem, né, desse judeu, ele foi fazer uma escavação. E nessa escavação ele encontrou muito ouro. E ele pegou o ouro, colocou em sacos e colocou na carroça e continuou a escavação até que houve um desmoronamento e uma pedra acabou esmagando e matando esse homem. Pois bem, meus amigos, o burrinho que estava ali, né, próximo do local onde ocorria a escavação, ficou esperando que o seu novo dono chegasse. E na medida que o tempo passou e o seu novo dono não chegou, o que ele fez? Ele voltou para a casa do seu antigo dono. E em muito pouco tempo o burrinho estava lá, na porta desse judeu, temente a Hashem, mas muito simples, uma pessoa que não era um estudioso da Torá. Ele tinha na sua porta um burrinho com uma carga de sacos de ouro, meus amigos. E a mulher dele disse a ele,
nós fomos recompensados pela força da sua fé. A sua confiança é que deu para nós essa riqueza. E os discípulos de Ashira Kadosh perguntou a ele: nós somos estudantes de Torá, nós dedicamos a nossa vida à Torá, e nós não conseguimos realizar algo como esse homem. Isso aqui não é um conto, é um relato. Então os discípulos desse sábio perguntam a ele: como é que é possível que esse homem, que não dedica a vida dele ao estudo da Torá, tenha conseguido alcançar, né, esse nível de emuná e te dessa bênção, e nós, que dedicamos a nossa vida ao estudo das Escrituras, não alcançamos? E o sábio disse para os seus discípulos: meus amigos, depois que esse homem ouviu a minha lição, ele assumiu como uma coisa correta, ele colocou no coração dele essa verdade sem dúvidas, tendo confiança plena de que Hashem realizaria esse milagre na vida dele. E vocês não conseguem fazer isso porque vocês são estudantes de Torá, vocês questionam, né? Vocês colocam em dúvida, muitas vezes, a fé de vocês. Vocês não têm a mesma confiança que esse homem simples. Mas vejam, meus amigos, eu não quero que vocês larguem o trabalho de vocês e vão para casa estudar Teilim. É claro que é muito bom que vocês façam isso, mas o Shulchan Aruch, que é o código de leis do povo judeu, nos diz que nós devemos trabalhar. O Shulchan Aruch nos diz, né, no número 156 nas leis, que nós devemos fazer a nossa parte. A maioria de nós tem que trabalhar para ocultar o milagre de Hashem. E você pode fazer a coisa certa, manter a sua fé, se fortalecer, para que talvez em algum momento você alcance esse nível de emuná, que era emuná, Jacob Avinu, meus amigos. Shabbat Shalom.